Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Hoje, então, eu vou fazer a correção com vocês da página 61, que começa no exercício 3.2. Então, escreva um texto explicando o procedimento organizado nesse fluxograma aqui que nós já estudamos na aula passada. Então, é só você analisar o que foi feito, ler com atenção, grifar as perguntas e dados do problema. Analisou os dados? Ok. Então pergunta se é possível resolver geometricamente. O que é resolver geometricamente? Fazendo desenho, fazendo gráfico. Se sim, resolva. Se não, resolva algebricamente o problema. Algebricamente. O que é algebricamente? Fazendo a continha, O problema foi resolvido, certo? Tudo bem? Então, vocês vão escrever aqui, no 3.2. Então, ele pediu para a gente analisar esse fluxograma que foi dado, certo? Agora, 3.3. Utilizando um fluxograma, represente os procedimentos para resolver o problema abaixo. Olha o problema. Vanessa saiu para viajar com a família e, em determinado momento, perguntou quanto faltava para chegar. A mãe respondeu que naquele instante havia percorrido 120 quilômetros, mas ainda faltava 1/5 do percurso total da viagem. Quantos quilômetros a família percorrerá para chegar ao final da viagem? Então, nós vamos fazer aqui o fluxograma. Primeiro, nós vamos fazer um retângulo, tá? Vou escrever aqui, tá? Vamos começar aqui, leio com atenção e grifa as perguntas e os dados do problema. Então, Vanessa saiu, vamos dar uma segunda leitura. Vanessa saiu para viajar com a família e em determinado momento perguntou quanto faltava para chegar. A mãe respondeu que naquele instante já havia percorrido 120 quilômetros, mas ainda faltava 1/5 do percurso total da viagem. Pergunta: quantos quilômetros a família percorrerá até o final da viagem? Então, essa é a pergunta. Certo? Tudo bem? Então, nós vamos colocar os dados do problema. 120 quilômetros percorrido, 1/5 do total, os quilômetros que falta. Certo? Então, agora eu represento 1/5 graficamente, utilizando qualquer figura. Eu utilizei um retângulo, divide em 5 partes iguais, 1, 2, 3, 4, 5. 120 é o que percorreu, falta 1/5 para chegar, certo? Tudo bem? Então, eu pintei aqui de verde, poderia ser qualquer cor, que de 5 partes falta 1 para chegar, certo? Então, pessoal, aqui, quer dizer que 120 é essa parte e 1/5 é o que falta para chegar. Então, configure então, vamos fazer com desenho. Calcula o valor de cada parte correspondente do 120, 120 não é 4 partes? Então, fiz o desenho aqui. Essa é 1/5, é o que falta para chegar. Como esse total aqui é 120, mas quantas partes a gente tem? 1, 2, 3, 4. Então, nós vamos dividir por 4, vai dar 30. Quer dizer que cada parte corresponde a 30. Então, quer dizer que essa também corresponde a 30. Então, falta 1/5 para chegar. Certo? E encontra a quilometragem total, que é 5/5, né? Que é somar 5 vezes o 30, que vai dar 150. Fizemos por aqui com a figura. Agora eu posso fazer sem a figura. Calcula a fração correspondente ao 120 percorrido. Então, de 5/5, que é o total da fração, de 5 partes, a gente tem as 5, eu tiro esse 1/5. Conservo o denominador, 5 menos 1, 4/5. Calculo o valor, então, de 1/5. Como? Pego 120, que é as 4 partes, né? E divido por 4, porque são 4 partes, vai dar 30. Aí a mesma ideia, como são 5/5, 5 vezes 30, 150. Opa! Então, ficou dessa forma aqui, Tudo bem? Pausa aí o vídeo e coloca certinho, tá bom? Ok? Agora nós vamos começar a situação de aprendizagem 2, atividade 1, um pouco de história. Os números estão presentes no nosso dia a dia. Você já vivenciou situações envolvendo números positivos e negativos. Registre essas situações para socializar com a turma. Olha só, pessoal. Quando eu vou na padaria, levo R$5, compro 3 pães, né?
e ele me devolve, vamos supor que esses 3 pães ficou em 2,50. Faz de conta, 2,50. Ele vai me devolver um troco. Então, ó, eu dou 5, 5 é positivo. Eu fico devendo 2,50. Eu pago com R$ 5. Ele me devolve 2,50. Eu fico com saldo positivo de 2,50. Agora vamos supor assim, ó, eu fui na padaria, eu comprei 10 pães, eu levei R$ 5, eu comprei 10 pães, esses 10 pães ficou em R$ 6, eu dei 5, eu fiquei devendo 1. Esse 1 que eu fiquei devendo é algo negativo para mim, porque vamos pensar em dinheiro, eu tinha 5 era positivo, eu fiquei devendo 1, é negativo eu ficar devendo. Então, aí vai entrar os números negativos na nossa vida, embora ele esteja presente no nosso dia a dia e às vezes a gente ainda não percebeu, tá? Que nós temos os números negativos. Por exemplo, para nós aqui não faz tanto frio, mas a gente já viu que tem lugar que faz menos graus, menos 2 graus, né? Quer dizer, foi no 0 e ainda desceu 2, muito frio mesmo, tá? Então nós vamos ver muitas situações de números negativos na nossa vida e os positivos que a gente já é habituado. Então, olha só, registre essas situações para socializar com a turma. Para conhecer uma história sobre os números negativos, acesse o QR Code e é bem interessante. Então, ó, vocês peguem o celular, coloca aqui, ó, que vai dar para vocês ver um pouquinho da história dos números negativos, certo? Tudo bem? 1.2. Ana e Geraldo foram ao armazém do senhor Manuel e enviaram suas listas de compras descritas abaixo para serem entregues em sua residência. Ao verificar seu estoque, o senhor Manuel observou que havia 20 quilos de arroz, 10 quilos de feijão, 9 litros de óleo, 15 quilos de açúcar, entre outros produtos. Lista do Geraldo, lista de Ana, certo? Com os produtos que o senhor Manuel tem no estoque, né? Ele conseguirá atender totalmente os 2 pedidos? Comente sua resposta. Olha o que o Manuel observou, ó, vamos analisar. Ao verificar seu estoque, senhor Manuel observou que ele tinha 20 kg de arroz, 10 kg de feijão, 9 litros de óleo, 15 kg de açúcar, entre os produtos, certo? Então, aqui o que ele quer que a gente perceba agora? Com os produtos que o senhor Manuel tem no estoque, que é esses daqui que nós grifamos, ele conseguirá atender totalmente os pedidos de Geraldo e de Ana? Bom, para nós fazermos isso, ó, então eu somei o arroz, ó, do Geraldo e de Ana, 12 mais 8, 20. Feijão, de Geraldo e de Ana, 8,5 mais 3, ó, o 3 é um número inteiro, ele vai vir aqui na unidade, então, ó, completo com 0 aqui nos décimos. Então, vai dar 11,5 de feijão. Ele só tem 10 quilos, quer dizer que ele vai ficar devendo 1,5. Óleo, tem 6 mais 4, 10 litros, né? E ele tem só 9. Então, a gente vai concluir que o senhor Manuel atenderá parcialmente. O arroz ele vai conseguir atender os 2, agora o feijão e o óleo será parcialmente. Então, nós vamos colocar que o senhor Manuel atenderá parcialmente os 2 pedidos, pois faltará 1,5 kg de feijão e 1 litro de óleo, certo? Pessoal, aqui nesse QR Code, vocês colocam o celular e vocês vão ver a história dos números negativos. E vocês anotem no caderno também o que vocês acharem interessante. E qualquer dúvida vocês me falam, tá bom? Atividade 2. Então vamos para a atividade 2. Números positivos e números negativos. A tabela abaixo é outra coisa, por exemplo, quando tem futebol, alguns exemplos, né? Quando tem futebol, a gente tem os gols contra e os gols a favor, né? Também entra aí positivo e negativo. Então, nós vamos vendo onde entra os números positivo e negativo. No nosso dia a dia, nós temos muito isso presente. Então, agora nós vamos observar, tá bom? Então, a tabela abaixo apresenta os resultados de alguns times de futebol ao final de um campeonato, onde é possível verificar o número de gols marcados, sofridos e o saldo final. Então, ó, São Paulo,
Gols marcados, 46. Gol sofrido, 34. Saldo de gol, 46 tira 34, ficou com isso daqui positivo, certo? Porque, ó, os gols marcados foi maior. Botafogo, 36, gol marcado, sofrido 46. Quando você faz a diferença de 46 menos 38, ele vai ficar com saldo negativo de gols, certo? Porque os gols sofridos foi maior. Os meninos sabem bem isso daqui, né? Até mais que eu, por exemplo, porque os meninos acompanham mais o futebol, né? Paraná, gols marcados 18, gols sofridos 57. Olha aqui, né? 57 menos 18, 39, mas é gol sofrido maior, então ficou negativo. Atlético, 54 gols marcados e 37 gols sofridos. 54 menos 37, 18, 17 gols positivo, o saldo de gol. Palmeiras, então, ficou com saldo positivo de 38. Chapecoense, saldo negativo de 16 e Corinthians menos 1. Ah, não concordei não, hein? Corinthians tinha que ficar positivo, hein, gente? Mas tá bom, tá valendo, é a tabela deles aqui, ok? Então ele fala assim, analise a tabela, classifique os times em ordem crescente em relação ao saldo de gols. Então vamos voltar lá na tabela e nós vamos colocar em ordem crescente, certo? Quem tem maior gol, então, primeiro lugar aqui de saldo é o maior, é o 38, tá em primeiro lugar. Em segundo lugar, vamos analisar, tá o Atlético, certo? Que tá com 17 pontos. Em terceiro lugar, tá o São Paulo, tá? Vamos ver São Paulo, que tá com 12. Não concordei não, hein? Corinthians tinha que estar em primeiro. Corinthians tá em quarto, porque agora, ó, dos negativos, só sobrou os negativos, ó. Menos 8, menos 39, menos 16 e menos 1. Dos negativos, o que é melhor? Eu dever 1 ou eu dever 38, saldo de gols? Então, dever 1, né? Então, aqui o quarto lugar tá o Corinthians. Depois, o quinto lugar tá o Botafogo, ó, que é menos 8. Sexto lugar tá o Chapecoense, com 16. E o último lugar tá o Paraná, com menos 39. Como ele pede pra gente colocar do menor para o maior, então nós vamos colocar, ó, o Paraná, depois o Chapecoense. Nós vimos que aqui pela tabela, quem tá melhor na foto aí, ó, é o Palmeiras, né? Então nós vamos colocar lá essa resposta. Então, pessoal, ficou assim, ó. Do menor para o maior, Paraná, menos 37, Chapecoense, menos 16, Botafogo, menos 8, Corinthians, menos 1, São Paulo, 12, Atlético, 17 e o Palmeiras em primeiro lugar. Embora eu esteja contrariada, mas tudo bem, brincadeira, gente. Mas deu para entender, né? Então, ó, do menor para o maior. B. Considere o saldo de gols do time Botafogo, Paraná, Chapecoense e Corinthians. Explique por que o saldo de gols de cada time foi registrado dessa forma. Então, ele quer saber o do Botafogo, ó, que é negativo, o do Corinthians, o do Paraná, que mais? Do Chapecoense e do Corinthians, os 4 primeiros aqui. Por que ele foi registrado dessa forma? Porque ele perdeu mais gol do que fez a mais. Quer dizer, lá na tabela de gols, né, o saldo de gol deles foi, os gols sofridos foi maior do que os gols marcados, certo? Então, por isso que ficou negativo. Então, nós vamos escrever. Então, olha só, ó. Porque os gols sofridos foram maiores que os gols marcados, certo? Por exemplo, Botafogo fez 38 gols, mas tomou 46. Então, aqui eu faço que nem dinheiro, ó. Eu tenho R$38, só que eu tô devendo 46. Pensa sempre no dinheiro que a gente não erra, ó. A gente nunca faz conta errada com o dinheiro, né? Nas outras coisas a gente até erra, mas com dinheiro a gente não quer perder. Então, ó, eu tenho o positivo, você vai pensar que você tem. E o negativo você vai pensar que você deve, ó. Eu tenho R$38, eu devo 46, eu pago o que eu tenho, eu fico devendo 8. Paraná, ele fez 18 e sofreu 57. Então pensa em dinheiro, eu tenho 18, eu devo 57. Eu pago os 18 e eu ainda fico devendo 39. Chapecoense, fez 34 gols e sofreu 50. Pensa em dinheiro, ele tinha 34, pagou e devia 50. Quanto que ele ficou devendo? 16 negativo. Corinthians
fez assim 34 e foi marcado 35. Então, ó, pensa em dinheiro, eu tenho R$ 34, só que eu devo 35, eu pago os 34, fico devendo 1. Então, é por isso que ficou negativo, certo? Então, 2.2. Muitas cidades pelo mundo apresentam as 4 estações do ano bem definidas. Observe a tabela abaixo que apresenta as temperaturas médias de algumas cidades do mundo no verão e no inverno. Então, ó, o Canadá, em Toronto, no verão é 26 graus Celsius e no inverno, menos 10 graus Celsius. Olha o frio, gente. Japão, no Tóquio, no verão é 30 graus Celsius, no inverno é 9 graus negativo. Nos Estados Unidos da América, em Nova York, no verão é 24,5 graus Celsius, no inverno, menos 0,6 graus Celsius. O Brasil, Campos do Jordão, verão é 16,8 graus Celsius, no inverno, 9,6 graus Celsius. E na Rússia, em Moscou, é 18,4 graus Celsius no verão e no inverno, menos 9,2 graus Celsius, certo? Quais cidades apresentam maior e menor temperatura no verão? Quais as temperaturas? Então, o que ele quer aqui, gente? Quais cidades apresentam maior e menor temperatura média no verão? Quais são as temperaturas? Então, ó, maior temperatura no verão é aqui, ó, 30 graus Celsius. E a menor temperatura no verão, Campos do Jordão, no Brasil. Certo? Então, nós vamos responder isso daí, ok? Então, ó, maior temperatura no verão, Tóquio, 30 graus Celsius, e menor temperatura no verão, Campos do Jordão, 16,8 graus Celsius, certo? Conforme vocês for fazendo, pessoal, vocês podem ir pausando o vídeo para verificar certinho, tá bom? Tá ok? Então, agora B. Observe na reta abaixo a representação das temperaturas médias no Canadá. Qual foi a variação de temperatura do inverno para o verão? Então, o Canadá, ó, foi de 20 graus Celsius e menos 10 graus Celsius, certo? Ó, então, vai vir aqui, ó, de menos 10 graus Celsius, negativo. Na reta numérica fica assim, pessoal. O 0 fica no meio. A gente já conhecia a reta numérica para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Para cá do 0 fica os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. E assim vai. Só que aqui ele está colocando no intervalo de 5 em 5, ó. 0, 5, 10, 20, 30. Então, ó, quanto que vai dar aqui, ó? Se a gente for ver a diferença de temperatura, 5 mais 5, 10, 15, 20, 25, 30, né? Então, vai ficar, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, certo? Foi 26, né? 35, 36 aqui, né? Então, nós vamos... 35, 36, porque aqui, ó, é 26, certo? A variação de temperatura. Então, nós vamos fazer essa conta. Como nós vamos fazer? Aqui, pessoal, vai entrar uma regrinha que é assim, ó. Quando você tiver sinais iguais, por exemplo, mais com mais ou menos com menos, sempre vai dar mais. E se você tiver sinais diferentes, fica menos. Por exemplo, mais com menos ou menos com mais vai ficar menos. Então, aqui você tem, ó, a temperatura era 20... Aqui eu coloquei errado, é até aqui, 26, né? Então, aqui, ó, 26, eu começo no 26, menos 10 graus Celsius, né? Então, aqui eu vou fazer a regrinha de sinal. Menos com menos, sempre que tiver sinais de menos junto, eu vou fazer a regra de sinal. Menos com menos vai dar mais. Então, ó, 26 mais 10 vai dar 36 graus Celsius, que é o que a gente chegou à conclusão aqui, certo? Tudo bem? Ó, aqui eu arrumei o gráfico, ó, ele foi até o 26, certo? Tudo bem? Sabendo que a variação das duas temperaturas é determinada pela diferença entre a temperatura final e a temperatura inicial. Então, gente, olha só, para a gente saber a variação da temperatura, igual nós temos no exemplo passado, que foi de menos 10 a 26, nós fazemos a diferença das temperaturas, certo? A inicial e a temperatura final.
Então, calcula a variação agora da temperatura de Campos do Jordão, onde a temperatura a temperatura no verão de 2015 foi de 16,8 graus Celsius e no inverno foi de 9,6. Explique como você realizou essa continha, ó. Nós vamos fazer assim então, ó. 16 foi o maior, 16,8 menos, foi positivo também, 9,6. Isso vai dar quanto? Vamos fazer a conta aqui em pé, ó. 16,8 menos 9,6 para 8, 2. 9 para 6 não dá a peça emprestado. 9 para 18 para 16 vai dar 7. Então, a diferença foi de 7,2 graus Celsius. Certo? Tudo bem, pessoal? Certinho? Hoje paramos por aqui. Beijo no coração. Bom final de semana para vocês. Bye, bye. Tchau, tchau.